Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a terceira aula do curso de Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023. É um curso preparado pela Comissão de Formação do CNLB Leste 1, e o nosso amigo Ademar, que está ministrando as aulas, tá? Vou passar a palavra para o nosso presidente, Antônio Félix. Logo depois, a Inês vai fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sintam-se acolhidos. Boas-vindas para acalentar os nossos corações. E para nós estamos com esse fogo que nos impulsiona, vindo lá de Aparecida, para fazer com que nós sejamos todos missionários na caminhada dessa vida, né? Na caminhada sinodal, todos nós devemos estar juntos. Então, boas-vindas a todos e todas, e vamos a mais essa tarefa que nos é imposta pela vida e pelo Evangelho. Bom, a nossa oração inicial é Mateus 7, 24, 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que Jesus ensina a construir uma casa na rocha e não na areia? Ao edificar uma casa sobre a rocha, essa rocha é o Cristo. Por mais embates, dificuldades, lutas, sofrimentos, perseguições, aflições que alguém passe, a casa não cairá. Por mais que venha a chuva, transbordem os rios e soprem os ventos, a casa não será abalada, porque Cristo é o centro. Não é fácil muitas vezes, pois há um adversário que sempre está procurando um jeito de derrubar a casa. Mas o Senhor prometeu que estaria com seus discípulos até o fim de tudo. É necessário confiar completamente no Senhor e saber que Ele está cuidando dos detalhes da vida de cada um dos seus. Por outro lado, aqueles que ouvem a palavra e não praticam, quando vierem as tempestades da vida, as lutas, e não estão firmados sobre a rocha, mas construíram a casa sobre a areia, uma edificação fraca, a casa vai desmoronar, por mais bonita que seja. Então é muito importante que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus sigam a direção segura, construindo a sua casa sobre a rocha. Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ok. Ademar? Ademar, Oi. cumprimenta a Rejane, entrou a Rejane de Maceió aí. Rejane, cadê você? Opa, Rejane. Rejane Gaia. Oi, tudo bom? Boa noite. É Boa sempre uma noite. alegria estar aqui acompanhando vocês.
Hoje eu vou ficar um pouco mais aqui ouvindo, uma câmera um pouquinho desligada, que eu estou aqui com duas companhiazinhas. Ó, uma Opa! Ei, coisa boa! e a outra ali querendo dormir, ó. Que linda! Duas Hoje, lindezas. agora eu estou sendo avó, aí vou ficar mais ouvindo, sabe, para poder ligado, para elas não perturbarem aqui. As minhas princesas. Uma boa noite e uma feliz formação para hoje. São lindas, Rejane. Parabéns. Obrigada, Lindas. obrigada. Boa noite, vamos colocar elas em nossas orações. Amém. Amém. Também, lembrando do 80º aniversário do Padre Renato, da Casa do Menor, né? Pô, muita gente que conhece ele, né? Uma grande figura dentro da nossa igreja aí, um grande evangelizador. Diocese de Nova Iguaçu. José Nova Iguaçu, foi não, é nosso amigo já há muitos anos, meio da Inês, era já do pai e da mãe da Inês, já há tempo, bastante tempo atrás, a gente tinha uma relação muito grande, ele sempre nos motivava a ir à Casa do Menor, a prestar um serviço lá e tal. Então, está fazendo 80 anos ele. Ele esteve aí fora do Brasil, na África, né? E agora ele voltou, está aqui no Brasil de novo. E tem escrito até nos grupos aí, ele tem colocado umas coisas no grupo, uma reflexão. Ele está no Zap do Pacto da Vida de Nova Iguaçu. Ele todo dia bota mensagem. Isso. Tem um cachorro aqui em casa, vocês estão escutando ele, né? Está latindo aqui. Bom, vamos começar então. Daniel, se puder já projetar, a gente já vai iniciar aí a fala. Colocando que nessa terceira aula a gente já vai ter aí um caminho bem legal aí para seguir. Não é o primeiro slide esse não, Daniel. Esse não é o primeiro. Mais para trás, para trás, para trás. Isso. Vai ser esse. Muito bem. Então, a gente já, nesse terceiro momento, no capítulo 3 do documento 79, nós já vamos ter uma direção a seguir que o livro, né, está querendo nos dar e que já foi falado nos dois momentos anteriores. Mas quem não assistiu às diretrizes, a aula 1 e a 2, está disponibilizada no grupo, nos grupos, e podem assistir para dar uma continuidade, né? E semana que vem, na última aula, a gente vai ficar com mais ação mesmo. O Toninho está lá mostrando, né, o livro. Então, é isso aí. Passa, Daniel, por favor. Então, como eu tinha falado na primeira aula e relembrado na segunda, o objetivo geral da ação evangelizadora é evangelizar, né? E aí eu falava que essa frase, que eu quero repetir ela novamente, ela resume tudo que as diretrizes estão falando para esses anos, 2019 a 2023. Né? No Brasil, cada vez mais urbano, onde mais de 80% da população brasileira mora nas cidades, né? Pelo anúncio da palavra de Deus, precisamos estar sempre em sintonia com Jesus Cristo, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, as casas. Lembra? Nós falamos das casas? Então, as comunidades eclesiais missionárias. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres aí abrangendo essa galera toda brasileira, aí, uma quantidade de pessoas que estão vivendo aí na linha ou abaixo da linha da pobreza, né? Que não tem o que comer. 33 milhões de pessoas não têm o que comer, né?
tem uma insegurança alimentar, que se come alguma coisa na hora do almoço, não sabe quando vai poder comer de novo, né? Isso é realidade, isso não é historinha, não. Isso é realidade. Isso é a realidade que está acontecendo nas famílias, com as crianças dessas famílias, né? Pensando também no meio ambiente, cuidando da casa comum. E tendo sempre na cabeça que a construção do reino de Deus é aqui e agora. Não é um reino de Deus que vai acontecer depois que a gente morrer. Próximo, Daniel. Então, o capítulo 3 vai falar exatamente de quê? A igreja nas casas. Então, nós vamos refletir exatamente isso, a igreja nas casas. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Está lá nos Atos, no capítulo 2. Né? Então, tem aqui o desenho mostrando exatamente o que seria esse encontro, essas reuniões, esses momentos nas casas, né? Onde a gente pode reunir a nossa família, os nossos amigos, os vizinhos, né? E ali construir essa pequena comunidade, né? A pequena comunidade eclesial porque está ligada à igreja, né? Essa pequena comunidade eclesial missionária, por quê? Porque não pode ficar só a nível dessas reuniões, né? De se encontrar ali e pronto, acabou. Não, ela vai dar frutos, vai ser uma igreja em saída. Muito bem. Próximo, Daniel. Então, o 3.1, a casa da comunidade. A casa foi um dos lugares privilegiados para o encontro do diálogo de Jesus e seus seguidores. Então, tem aqui várias citações dos evangelhos, do evangelho, que é de Marcos, aonde ele fala que Jesus se reunia nas casas. Jesus se encontrava com as pessoas nas casas. E ali ele ensinava, curava, perdoava, né? Era um estilo de vida que ele mostrava, essa proximidade dele com a família e com as pessoas que ficavam em torno dessa família, né? Os discípulos se reuniam comunitariamente em casas particulares. O pequeno grupo escutava a palavra e respondia pela vivência da comunhão e da missão. A igreja nas casas garantia um senso de pertença à família de Deus. Criava-se novo relacionamento entre as pessoas. A reunião acolhia gente pobre e gente com melhores condições financeiras. E pela solidariedade, todo mundo era acolhido e era ajudado. Fazia uma partilha entre todos. Um exemplo dessas casas está lá no 1 Coríntios, que é a da Priscila e do Áquila, né? Foi um casal citado lá e que eles tinham essa convivência dentro da casa. Pode passar o próximo, Renato. Então, as casas não eram isoladas, mas elas favoreciam o testemunho da atração, não proselitismo. Proselitismo não. Era pela atração, pelo ver assim, olha como eles se amam, né? Como é legal estar junto disso daqui, fazer parte desse grupo. Aí falavam para mim aí, acho que foi numa aula anterior. Mas, então, isso é igual às SEBs, certo? A ideia das SEBs é exatamente isso, das comunidades eclesiais de base. É exatamente isso. Só que as SEBs, pelos anos passados, elas cresceram muito e ficaram muito grandes. E dentro da cidade, isso daí, às vezes, perde um pouco do contato íntimo entre as pessoas. E a ideia das diretrizes gerais é trazer essa igreja para dentro das casas. E aí, de uma forma menor, de uma forma mais íntima, fazer um ambiente mais fraterno, um ambiente de mais confiança para as pessoas. Tá? Passa, Daniel, por favor. A casa proporcionou um cristianismo, um segmento de Cristo, de pequenas comunidades em que as pessoas
se conheciam e compartilhavam a mesa. A mesa. Quero frisar ali essa mesa. A mesa. Seu testemunho de comunhão dava credibilidade. Então, quero também frisar testemunho. Tá? Como a gente evangeliza? Como a gente convence o homem moderno? Não é chegando na esquina, abrindo a Bíblia e começando a falar lá. Não. É pelo seu próprio testemunho de vida. É como você se compromete com essa causa de Jesus Cristo. Né? Sua fidelidade se exprimia na obediência ao ensinamento dos apóstolos, na liturgia celebrada, no serviço da caridade, no testemunho de fé e esperança do reino, no reino anunciada por Jesus. Tá? Então, esse reino, Jesus veio para a Terra para anunciar esse reino, para anunciar uma fórmula, para anunciar um jeito de como o povo, de como a sociedade deve ser feliz, com igualdade para todo mundo, né? Com condições igualitárias para todos. Não é isso que a gente está vendo na nossa sociedade hoje, quando a gente anda na rua, quando a gente vê até na televisão, pô, tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim. Poxa, agora essa de novo no Rio de Janeiro, uma chacina aí que morreram 18. Caraca, a gente não pode ficar calado diante disso. A gente tem que falar, a gente tem que buscar o reino de Deus. Isso aí é completamente contra. E esse presidente aí, ele está conivente com esse processo. É impressionante como tem gente que de olhos fechados não vê isso. Não vê isso. Pode passar o próximo. No 3.2, ele fala da comunidade de comunidades. Nós já falamos lá do documentozinho Comunidade de Comunidades, né? O contexto urbano volta seu olhar para as pequenas comunidades eclesiais. Ambiente propício para escutar a palavra de Deus. Viver a fraternidade. Animar a oração. Aprofundar o processo de formação continuada da fé, né? É uma formação permanente da fé. E o compromisso do apostolado na sociedade, comunidade de discípulos missionários. Elas são, então vamos lá, olha os 4 pilares que nós já tínhamos falado antes, que a gente precisa aprender. Os 4 pilares da casa, da comunidade eclesial missionária. Palavra, pão, caridade e missão. Tá? É o lugar da iniciação à vida cristã. Né? Pode ser. Eu não digo que pode ser esse lugar. Do compromisso com os pobres. Da abertura aos jovens. Pô, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Do CNLB. O CNLB está muito velho, gente. Está muito velho. A gente precisa arrumar alguma forma de convencer esses jovens a participar, né? A estar junto com a gente, a mostrar esse caminho. Né? A abertura aos jovens, ao anúncio do evangelho da família e do cuidado da casa comum, do meio ambiente. Dizem algumas pessoas aí que o nosso tempo de salvar esse planeta está se esgotando. Né? E que daqui a pouco não vai ter mais salvação, não. Vai ser uma derrocada só. Né? Tanto pela falta de água, pela poluição do ar, pela poluição dos oceanos, vai ser um problema muito sério. As pequenas comunidades eclesiais missionárias que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos. Então, essa ideia da comunidade eclesial missionária, que a gente está falando aqui de casa, que o livro fala de casa, mas a ideia é em todos esses lugares aí, onde você conseguir reunir pessoas, grupos de pessoas. Né? É uma verdadeira rede em comunhão com uma igreja local, uma igreja particular, ou seja, com a paróquia. Tá? Não pode também ficar desgarrado e cada um fazer uma igreja diferente. Não. Tem que estar ligado a essa igreja local, a paróquia, a igreja particular.
né? Tem que estar em comunhão com o padre, né, paroquial, né? Com tudo que acontece dentro da igreja. Tem que estar em ligação com isso, não pode estar separado, né? Então, eu entendi, aí já é uma coisa particular minha, eu entendi que as diretrizes está pedindo, melhor, clamando para a gente criar uma prática de igreja dentro das nossas casas, ou do nosso clube, do nosso condomínio, seja lá onde for, né? Do ambiente aonde a gente está, como fala no cursinho, né? Do nosso metro quadrado móvel, como fala a nossa amiga Soila, para quem conhece ela que está aqui, né? Passa, Daniel. Então, é nesses ambientes, é nesses lugares, criar essas pequenas comunidades eclesiais, essas pequenas igrejas, né? E falando de coordenação, olha só o que o livro fala, hein? A coordenação dessas comunidades eclesiais caberá a cristãos colaboradores, leigos e leigas. Aí vem o detalhe, principalmente de mulheres. Principalmente de mulheres. Não tem explicação, no livro não explica por quê que ele fala principalmente de mulheres. Mas, se a gente parar aqui para pensar e quiser refletir, a gente vai citar aí vários motivos para as diretrizes falar isso, principalmente de mulheres. E aí eu quis frisar bem ali para a gente colocar na nossa cabeça a posição da mulher que ainda hoje é negligenciada, é pouco valorizada dentro da nossa igreja, né? Quem coordena é alguém com senso de pertença. Pertença a essa igreja, pertença eclesial e amor à igreja, né? Essa pessoa tem que se sentir incluída dentro dessa igreja, fazer parte dentro dessa igreja, certo? O ministro ordenado, quer dizer, o padre, ele vai estar lá, ele visita até essas comunidades, as pequenas comunidades, mas quem movimenta elas mesmo são os leigos e as leigas, tá? Próximo, Daniel. Então, vamos falar dos pilares separadamente. O primeiro, o pilar da palavra, né? Aí coloca aí dois pontos. A iniciação da vida cristã, como eu falei, pode ser dentro dessas comunidades, dessas pequenas comunidades ou não, e a animação bíblica da vida e da pastoral. Aí está lá o trecho do Atos. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, né? Passa, Daniel, estou clicando aqui para passar o slide. Então, na igreja primitiva, lá na época de Jesus, a comunidade cristã se concentrava nas casas, lugar de reunião. Estou repetindo isso, né? Está repetitivo. Ajuda mútua e fortalecimento missionário. Nelas, escutavam a palavra e, iluminados, buscavam discernimentos para a vida. Lembra que na outra aula eu falei assim, ó, que quando a gente escuta um trecho do Evangelho, aquilo ali traz uma energia para a gente e mexe alguma coisa dentro da gente. Muda alguma coisa, transforma alguma coisa dentro da gente. Essa energia não pode ficar guardada dentro da gente, porque senão, aos pouquinhos, ela vai murchando até desaparecer. Ela tem que se expandir, ela tem que ir para fora, ela tem que ser transmitida para as outras pessoas que nos cercam, né? Eu falei isso. Então, essa palavra tem o poder de fazer isso com cada um de nós. A resposta implica conversão de vida, né? Uma mudança nossa. Conversão é mudança. Uma mudança nossa de jeito, ou de pensar, ou até mesmo de agir, né? E nos torna discípulos missionários, e aí acrescentando, discípulos missionários em saída, colocando aí a Assembleia Eclesial da América Latina, né? Esse processo supõe um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma privilegiada pela celebração da palavra de Deus e pela leitura orante. Aí é uma ideia dessa leitura orante, que está lá no Verbum Domini, 65, do Bento, ele explica para a gente, né,
que não basta a gente apenas ler, né? Ler, até fazer uma pequena reflexão. Não, é preciso que a gente esteja em constante sintonia com Jesus Cristo. Próximo, Daniel. Então, a iniciação à vida cristã e a palavra de Deus estão intimamente ligadas. A formação dos agentes evangelizadores passam por etapas próprias. Sim, o querigma, que é aquele primeiro anúncio. O catecumenato, onde se faz o catecismo, né? De adultos ou de crianças. Aí, no caso, está falando mais para adultos. E a mistagogia, de fazer parte desse mistério de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo. O itinerário da iniciação à vida cristã é fundamentado na palavra de Deus e na liturgia. Ele conduz à escuta da palavra, à oração pessoal e ao compromisso comunitário e social, né? Então, a escuta dessa palavra pode ser até num momento só pessoal, né? Mas ela nos leva a um compromisso comunitário. A leitura orante, de novo ali, ó, pessoal e comunitária. Não basta ler e estudar a Sagrada Escritura, é preciso intimidade com Cristo. É preciso estar em sintonia. E como é que a gente entra em sintonia com esse Jesus Cristo? Pode passar, Daniel. Como a gente entra em sintonia? Através da oração, né? Através da oração. O segundo pilar fala do pão, né? Liturgia e espiritualidade. Volta ali um pouquinho, Daniel, só para eu ler o trecho da Bíblia. Volta. Aí. Eram perseverantes na comunhão fraterna. Também está em Atos. Eram perseverantes na comunhão. Não é isso não, Daniel. Você foi para frente. É o pilar do pão. Não, está indo para frente. Voltar. Ih, não, já está lá na ação. Volta. Aí, no pilar do pão, na liturgia e espiritualidade. Então, eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Está em Atos 2. Né? Na fração do pão e nas orações. Pode passar o próximo, Daniel. Os primeiros cristãos expressavam sua comunhão, sobretudo com a Eucaristia. Os assuntos de antes e depois da Eucaristia era a partilha das dificuldades do cotidiano e o compromisso com o reino de Deus. Está atrapalhando mesmo. A mesa é o centro da celebração da fé cristã. Então, frisando aí a mesa, hein? A mesa. A mesa é o centro da celebração da fé cristã. A Eucaristia é também a mesa, né? É o pão nessa mesa, é estar nessa mesa, né? Por isso é interessante que quando a gente se reúne em família, em torno da mesa, no almoço do domingo, olha a coisa raríssima de acontecer nos dias de hoje, onde toda a família se reúne em torno da mesa no almoço de domingo, né? Quem consegue fazer isso tem que agradecer muito, que isso daí é uma raridade já hoje em dia, tá? Então, ela fortalece os discípulos missionários e os torna testemunhas do Evangelho do Reino. A comunidade dos discípulos missionários das casas é também sustentada pela oração, enraizada na palavra de Deus. Por ela, tomam consciência que são colaboradores de Deus na missão. A oração é obra do Espírito, que age em nós e que impulsiona para a entrega nas mãos do Pai. Próximo, Daniel.
estão nas mais diversas formas e momentos de oração. Disse que a melhor forma de oração é você estar isolado, né? Sozinho, às vezes dentro do seu quarto, e entrar ali em sintonia, em contato com Jesus Cristo, e ali você fazer a oração, que deve sempre começar por uma escuta. Né? Eu acho isso, que a oração deve começar por uma escuta, porque Jesus fala, e a gente precisa aprender a escutar. Né? E tanto dentro das cidades, quanto no campo, em qualquer lugar que você tiver. Agora, tem um amigo meu, que ele é diácono na Diocese de Nova Iguaçu, que ele me falava, hoje ele já está aposentado, mas ele me falava que todas as vezes, quando ele ia para o trabalho, que ele saía de Nova Iguaçu e ia para o Rio, que demorava ali quase 2 horas de trajeto, ele ia fazendo uma oração, ele ia rezando o terço, ele ia fazendo oração, entrando em sintonia, dentro de uma confusão, de um ônibus lotado, com um monte de gente, com um monte de falatório, mas ele entrava em sintonia. Então, quer dizer, não é exclusividade de você que consegue entrar no seu quarto e ficar sozinho lá no silêncio, não. Então, aonde você estiver, você tem condições de você pode entrar nessa sintonia com Jesus Cristo. Próximo, Daniel. Isso aqui é importante, olha só. O agir não substitui a oração. Tá? É o primeiro conceito que está lá dentro do livrinho das diretrizes. É preciso superar a ideia de que o agir já é a oração. Quando reduzimos tudo ao fazer, né, a esse agir, a gente nos contenta apenas com reuniões. E olha como a gente tem tido reunião. O Toninho mesmo colocava aqui. Essa semana foi direto de segunda a sexta-feira, a gente reunido, fazendo reunião. Né? A gente faz reunião para combinar reunião. Né? É impressionante, é impressionante. Então, para isso daí não ficar vazio só nisso, né, é preciso ter a ideia de que essas reuniões não substituem a oração, né? Essa tua sintonia com Jesus Cristo. Mas, né, da oração deve nos levar a uma ação. A nossa oração deve nos mover a uma missão. Né? Porque a oração sem ação ela é vazia, não santifica. O Senhor deseja uma igreja servidora, samaritana, pobre com os pobres, como testemunharam milhares de santos e santas. Não sei nem se tem milhares de santos, mas tem aí muitos santos e santas. Saíram de si mesmos para ir ao encontro dos outros. Né? A piedade popular seja valorizada na pureza de suas expressões, uma força ativamente evangelizadora. A piedade popular, né? Não seja instrumentalizada para intimismo, consumismo e imediatismo. Nós até trabalhamos esse consumismo na aula passada. Pode passar. A Casa da Comunhão celebra o perdão e a misericórdia. É isso que a gente está falando aqui agora, né? Dessa misericórdia. O Pai rico em misericórdia. Jesus Cristo é só misericórdia. Né? Deus é só misericórdia. Né? Se você pensar em Deus que não seja de misericórdia, não é esse Deus que é nosso, não. Não é o Deus que é de Jesus Cristo, não. Um Deus vingativo, um Deus que pensa em arma, um Deus que pensa em vingança, que pensa em agressão e que pensa em morte. Isso não é o nosso Deus, não. Não é o Deus de Jesus Cristo, não. Né? Se alguém te falar isso, você pode negar firme de pé junto, porque esse não é o teu Deus, não. Né? Não é o Deus que a gente fala aqui, não. A experiência da misericórdia de Deus faz dos discípulos do Senhor embaixadores da misericórdia, discípulos missionários abertos ao diálogo, à acolhida, à compreensão e à compaixão. Compaixão é diferente de pena, hein? Tá? Pense nisso. Pode passar. Então, o terceiro pilar, que é o pilar da caridade, né? Serviço à vida plena. Está lá escrito. Eram perseverantes
na comunhão fraterna. Também está em Atos 2. Né? Próximo, Daniel. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada em amar a Deus e ao próximo. Sem caridade, a oração não é cristã. Olha só mais esse detalhe. Sem a caridade, a oração não é cristã. Então, essa oração que a gente faz, ela tem que nos mover a essa missão. Ela tem que nos fazer se mexer em busca do outro, da gente ser a própria igreja em saída. Né? Contemplando o mundo com os olhos de Deus. Acha, como isso é difícil, como isso é difícil. É possível perceber e acolher um grito que vem das várias faces da pobreza da nossa sociedade, da agonia da criação. Isso aí até é poético, né? Da agonia da criação. A oração eucarística. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações. Tá? Porque toda vez que a gente consegue chegar nesse irmão menos favorecido, a gente pode até levar uma ação concreta de transformação da vida dele, que seja momentânea, que seja assistencialista. Mas ela também leva à palavra, à escuta e à palavra, ao acolhimento, ao envolvimento. As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos da cultura urbana têm que ser enfrentadas pelas nossas comunidades, por essas comunidades eclesiais missionárias, com postura de diálogo, é o que a gente está falando, de serviço, de respeito, de justiça e do bem comum, de cuidado com o meio ambiente. Anunciamos o Evangelho da Paz, mas não ignoramos os desafios da violência decorrente das injustiças sociais. Essas injustiças sociais que nos trazem muita violência. Violência só por ser essa injustiça social, pela própria existência dela, mas também a violência pela rebeldia que essas pessoas têm, e com todo o direito que elas adquirem. E que a gente tenha caridade de respeitar o momento de rebeldia dessas pessoas. Que a gente... É impossível se colocar na posição dela completamente. É impossível sentir e viver exatamente o que essas pessoas sentem e vivem na carne. Pode passar o próximo. Jesus está lá de cima, olhando tudo isso. Às vezes a gente pensa, a gente faz isso aqui escondido, Jesus não vai estar percebendo, não. Não. Ele está o tempo inteiro junto com a gente. Ele anda com a gente nesses problemas da sociedade. Ele está na figura desse menos favorecido caído na esquina, né? Dessas pessoas que não estão conseguindo caminhar, que não estão conseguindo pensar, que não conseguem pensar junto de Jesus Cristo. Pensem nisso. Imaginem isso. Essas pessoas não conseguiram. E Jesus está lá, está atento a isso tudo. Jesus está atento a isso tudo. Pode passar. O trabalho humano. O trabalho humano é a chave dessa questão social. Né? O trabalho. Com o trabalho, a gente tem dignidade, a gente tem condições de ter um sustento, né, de alimentação, de moradia. Né? É um trabalho. Francisco, quando fala terra, teto e trabalho, ele não fala assim porque inventou essas palavras da cabeça, porque essas três palavras, elas é chave na questão social dessa desigualdade que a gente está vivendo aí. Né? E o trabalho é um ponto fundamental. A solidariedade com quem sofre desemprego ou trabalho precário faz parte da caridade. A caridade também se expressa na atuação política dos cristãos e das comunidades eclesiais. Escutava agora aqui, e com júbilo, o Daniel colocando os problemas do trabalho dele lá. Né? Com júbilo, por quê? Com alegria, por quê? Porque, graças a Deus, ele
tem um trabalho e ele é uma pessoa digna, tá? Porque ele tem um trabalho. E um homem sem trabalho é muito complicado de estar em sintonia com tudo, até mesmo com Jesus Cristo. É difícil. A omissão dos cristãos, olha só, hein? A omissão dos cristãos pode trazer gravíssimas consequências para a ação transformadora na igreja e no mundo. Tá? Então, não é uma ação transformadora da igreja, não. É uma ação transformadora na igreja. Tá? Então, nós, que somos cristãos, leigos e leigas, conscientes do nosso compromisso, a gente tem que ser um agente transformador dentro da igreja. No mundo também. A gente tem isso muito claro dentro do CNLB, nas questões que a gente fala e tudo dentro do CNLB, mas essa nossa ação transformadora dentro da igreja é fundamental, porque a gente não pode estar só criticando os padres e os bispos, não. A gente tem que, primeiro, ter coragem. E depois, discernimento, conhecimento dessa própria igreja para ter argumento para poder conversar com eles, com o clero, que às vezes nos incomoda tanto. Pode passar o próximo. Uma igreja pobre para os pobres, é o que disse Francisco. A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, é o que disse o Bento. Né? Todos os cristãos devem buscar uma vida simples, austera, livre do consumismo e solidária, capaz da partilha de bens. É missão da comunidade cristã a promoção da cultura da vida, já coloquei isso aqui. Vida. Então, por isso que existe o Pacto da Vida, né? O Pacto da Vida e do Brasil, com o enfrentamento dos desafios que ela se impõe. Violência, falta de moradia e vida digna, migrações, crianças e idosos explorados e abandonados, a juventude sem perspectivas, a crise familiar, educação, saúde, transporte, trabalho, meio ambiente, a comunicação e as novas mídias, a ecologia integral, os problemas universitários do meio acadêmico, da ciência e da tecnologia. Ufa, caraca, né? Quanta coisa, quanta frente. E olha, o CNLB, nesse pouco tempo que eu tenho participado, ainda acho muito pouco, frente a tanta experiência que vocês têm aí de anos dentro do CNLB, a minha ainda é muito pequena, o CNLB, ele ataca tudo isso daí, e junto, tá? E junto. E é preciso mesmo atacar tudo isso daí e junto. Pode passar, Daniel. Isso. Contemplar, né? Ver esse Cristo sofredor na pessoa do pobre significa comprometer-se com todos os que sofrem. A falta de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. A gente está falando aqui, a falta de sentido da vida. Né? O sentido da vida é um tema assim, para a gente conversar aí durante várias horas. Né? Esse sentido da vida. O vazio tende a colocar também os cristãos nesta crise de sentido que gera cansaço, depressão, doença do século, pânico, transtornos de personalidade e até o suicídio. Né? O fenômeno das migrações e dos refugiados, da xenofobia, né, que é exatamente isso, a aversão aos refugiados, as novas formas de segregacionismo, racismo, o descaso com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, preocupam e exigem respostas de solidariedade e de caridade. Próximo, Daniel. Então, o último pilar agora, a ação missionária, estado permanente de missão. Né?
Passando adiante, anunciava o evangelho a todas as cidades, a todas as pessoas. Pode passar, Daniel. Contemplar o Cristo sofredor... Não, já fomos isso, Daniel. Isso. O mundo urbano é uma porta aberta para o anúncio do evangelho. Né? Às vezes é até um pouco contraditório isso, no meio dessa cidade, cada vez maiores essa cidade, a gente pensar que o mundo urbano é uma porta aberta para o anúncio do evangelho. Por que fala-se isso? Por quê? Cada dia que passa, as pessoas estão mais carentes. Carentes de bons valores. Porque vai cansando isso tudo que a gente vê na televisão, essa violência toda, essas coisas ruins, vai cansando. E os bons valores vão se colocando para trás, para o lado. Então, por isso que é uma porta aberta para o anúncio do evangelho, porque as pessoas são carentes, elas precisam disso, elas precisam de escutar isso. Né? Mas, é muito difícil convencer uma pessoa. Tá, você convencer, de repente, a pessoa, pode ser até um pouco difícil, mas fazer ela escutar, não é. Não é. Não é. Deus sempre visita a humanidade. Nós já colocamos isso. Eu não digo nem que visita. Deus está junto com a gente no nosso caminhar do dia a dia, a todo momento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Está lá no Apocalipse 3. É preciso fazer a descoberta das sementes do verbo presentes nas várias culturas. E é preciso respeitar essas várias culturas, as formas diferentes de cultuar o sagrado. Né? Então, é preciso fazer o respeito a respeito disso. É preciso que tenha dentro de nós essa ideia de que nós não somos os únicos e os certos, nós não somos os donos do sagrado. Pode passar. Essa missão é intrínseca à fé cristã. O querigma não pode ser pressuposto. Não tem condição para isso, para o primeiro anúncio. Né? Nem mesmo entre os membros da própria comunidade, pois uma profunda crise de fé atingiu muitas pessoas. A comunidade expressa sua missionariedade ao assumir a garantia da dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais. Vá ao encontro dos novos areópagos. Para quem não sabe o que é um areópago, o que era um areópago, né? Acho que todo mundo já deve ter visto nos filmes aí, filmes que retratam épocas antigas, onde chegava lá um arauto, quer dizer, uma voz que vinha lá do rei, né? Que ele chegava, subia num banquinho na praça pública, né? No meio da cidade, abria lá um pergaminho e lia as ordens que o rei estava dando. Aquilo ali era um areópago. Né? E hoje nós temos vários outros areópagos dentro do nosso celular, né? Nas redes sociais, no computador aí, né? nas mídias sociais. Né? Mas esse areópago não pode ocupar a maior parte da nossa vida, porque não é a coisa mais importante da nossa vida. Né? E a gente vê aí pessoas que não conseguem largar aquilo ali de jeito nenhum. Quando a bateria acaba, até chora. Até chora. Ou então tem um fio longo para continuar falando enquanto está carregando lá. E tendo a consciência de que essas novas mídias sociais, essas redes sociais, têm trazido muitos fake news e que têm atrapalhado a nossa vida, têm confundido a nossa cabeça. E, às vezes, a gente não consegue discernir. É certo ou é errado? É verdadeiro ou é falso? Né? A gente precisa buscar outras informações para tentar descobrir se aquela notícia ali é verdadeira ou é falsa. Olha só a que ponto chegamos. Né? A comunicação precisa redescobrir a pessoa e a interação como diálogo,
e comunidade de encontro com o outro. Merecem atenção especial os cinturões de pobreza das grandes cidades. Eu queria colocar aqui um outro lance que eu acho fundamental e que eu tenho colocado em toda a conversa que a gente tem tido, né? A educação. A educação, né? Falar de educação, para mim, é um ponto prioritário. É prioridade, porque um povo que não é educado, que não tem informação, que não tem aquela educação que a gente escutou muito bem na campanha da fraternidade, que vem lá da família, de dentro dessa comunidade eclesial missionária, né? Essa educação que vem de lá, que passa pela escola, pelos professores, né? Que eu acho que tem aqui alguns, né? Pela educação religiosa, pela catequese, está aí a Clara aí nos tendo como exemplo, né? E, olha, essa educação tem que ser prioridade. E se você escutar um candidato que não fale em educação, olha, repense ele, repense ele. Por quê? Educação tem que ser prioridade para a gente. Próximo, Daniel. Já está quase acabando. A voz de Deus também se faz ouvir por meio dos jovens. Não podemos esquecer esses jovens. Como eu falei na outra aula, os jovens são a primeira linha de frente onde esses problemas todos batem, né? Esses problemas batem de frente nos jovens, tá? E eles sofrem muito com isso e têm sofrido muito com toda essa realidade aí que está aí na presença, na vida de todo mundo, né? Um dos lugares teológicos onde o Senhor está presente, isso, no jovem. Eles esperam um clima de diálogo. Precisam ser acolhidos com carinho, respeitados e acompanhados. De novo, eu insisto, o nosso CNLB está ficando muito velho. É preciso cativar esses jovens. Não tem fórmula, né? Mas é preciso, a gente tem que estar na cabeça disso. Com eles, a comunidade é constantemente renovada. Os jovens sempre deverão ser também os missionários entre os próprios jovens, né? Quem evangeliza o jovem? É o próprio jovem, né? A gente não vai pensar que com os nossos cabelos brancos, com a nossa sabedoria, porque eu sou muito experiente, a gente vai conseguir convencer o jovem. Não! A gente vai estar apoiando, a gente vai estar acariciando, vai estar igual a galinha colocando as asas em volta dos pintinhos, né? Mas quem vai falar, quem vai evangelizar mesmo o jovem é o próprio jovem, né? Porque ele vai ver, porra, o cara está ali, esse cara está ali. Se esse cara está ali, é porque tem alguma coisa de bom. Então eu vou participar, eu vou estar ali junto também, né? Enfim, a igreja é mãe de coração aberto para todos, tá? Os jovens eu coloco como linha de frente, é prioridade. Educação e jovens. Pode passar. Então, rumo à casa da Santíssima Trindade, para fechar, tá? A igreja é peregrina e atua na sociedade como sacramento universal de salvação, com rumo escatológico para a casa do Pai. Estamos falando da casa, que é a ideia central desse capítulo. Essa casa com os 4 pilares, tá? Essa casa que a gente precisa colocar na cabeça que, se for do nosso agrado isso tudo que a diretriz está colocando para a gente, que a gente pense na criação dessas casas dentro das nossas casas, né? Dessa comunidade eclesial missionária pequenininha, né? Às vezes começando com 2 ou 3, e depois ela pode até se expandir, mas que ela seja acolhedora, que ela tenha portas abertas tanto para acolher, mas também para enviar. Ok? Era isso, gente. Nós tínhamos para falar hoje do capítulo 3. Desculpe aí se eu me estendi um pouco mais, mas temos ainda alguns minutos aí para a gente poder abrir para quem quiser colocar, né, para dividir essas ideias. Alguém aí anota, Inês, de repente, anota aí.
a ordem de quem quer falar, por favor. Ó, Marco já abriu. Pode falar, Marco. Odemar, olha, está sendo muito bom tudo que você está explanando para a gente aí. Esse documento 109 é muito rico, eu tenho ele, já li. Agora eu quero me atentar aqui só para uma coisa. Você frisou aí, jovem evangelizando jovem. Depois que a gente criou esse refrão, o jovem sumiu da igreja. Isso aí que eu questiono. O jovem sumiu da igreja, porque inventaram isso, jovem que evangeliza jovem. Então, a gente não tem mais jovem na igreja. Isso é geral, entendeu? É isso que eu queria colocar. Félix. Está vendo aí? Está acompanhando aí, Inês? Não consigo, não. Não, né? Não. Está no celular. O meu não dá certo. Não dá. Fala, Félix. Antônio Félix é o único inscrito até agora, depois do Marcos. É o único? Ah, beleza. Então acompanha para a gente aí. A Paraíso também levantou o dedo aqui. Porque a mãozinha não funcionou e eu falei agora a Paraíso. Deixa eu falar uma coisinha rápida. Parabéns aí. Que o estudo se faz estudando, como o caminho se faz caminhando, não é verdade? Então, esse momento que a gente está vivendo, que esse curso que a gente está fazendo, ele foi passado em um filme assim, na minha cabeça, muito rápido, porque foi o encontro latino-americano da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi uma coisa muito fantástica. Foi uma coisa assim que essa ação evangelizadora que a igreja está colocando agora foi tudo destrinchado nessa Assembleia. Que não é só o Brasil, é toda a América Latina, o Caribe, ainda tinha alguns países da Europa que estavam como observador, nos Estados Unidos também. Foi lá que mudou nesse tema sobre a questão da sinodalidade que o cristão deve ter, do caminho que tem que percorrer, né? Eu vou me permitir aqui, porque falou tudo, falou de jovem, falou de índio, falou de branco, falou de negro, falou da ecologia, falou da política, falou da caridade. Quem faz uma boa política faz a caridade. A caridade é um ato de política. E todos nós somos um ser político. Eu costumo dizer que a política a gente faz do berço ao berço. Quando uma criança chora, quando ela é bebê que não sabe falar, ou ela está com fome, ou ela fez cocô. Ou você dá um jeito aqui, ou eu vou ficar... Enquanto não atender a minha reivindicação, eu vou ficar aqui. E a pessoa também no seu leito de morte está fazendo a política porque ele quer ir para o reino do céu, então ele tem que fazer coisa boa por aqui. Mas eu só queria me permitir, Marcos, não discordar de você, mas eu também sou da teoria que o jovem evangeliza o jovem. Mas o jovem que vai evangelizar, ele tem que ser formado. Ele não lá do funk e traz ele para a igreja. E depois que ele assume o papel da igreja, ele vai falar com aquele jovem que está lá no funk. Ele vai falar com aquele jovem que está lá no baile. Na minha comunidade, que o jovem é um espaço para te acolher. Então, aqui ninguém vai proibir você regras. Então, e nós temos muito trabalho com o jovem. Eu acho que a igreja é que se distanciou do jovem. A oportunidade que a igreja dá para da necessidade que o jovem tem, porque o jovem é dinâmico, o jovem é rebelde, o jovem é ativo. A visão, eu acho que o jovem
ele tem que ser trabalhado para ele fazer a liderança. Uma coisa é o cara que ele tem que ir para a igreja. A outra coisa é o jovem falar para o jovem que ele tem que ir para a igreja. Ok? Ah, foi bom, minha filha. Eu cheguei em casa, eram 4h20. Paraíso falou, Paraíso falou, Paraíso, fala agora. Liga o microfone, Paraíso. Liga seu microfone, Paraíso. Desculpe, eu pensei que tivesse aberto. Eu gostei muito, estou gostando muito, tá, Ademar? Eu acho que, apesar das diretrizes irem até 2023, mas elas estão baseadas no documento de Aparecida, isso que o Félix falou, que foi todo rememorado, atualizado na primeira Assembleia. Eu até comprei o livrinho da primeira Assembleia e vou começar a ler, tá? Ainda não comecei, não. Eu acho que os desafios são muitos. A questão do jovem, eu não sei se dá para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho muitos jovens, na minha família tem muitos jovens. Estão todos fora da igreja. Todos. Chego a dizer que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus Cristo. Tem uma delas que está até pensando, está querendo ir para o kardecismo, que eu tenho 2 filhas, uma filha e um filho que foi para o kardecismo, apesar de ter sido encaminhado na Igreja Católica. Mas a nossa igreja está carcomida, gente. É uma palavra ruim, mas é essa. A nossa igreja está caindo de velha. Nós estamos velhos e a igreja está velha. Eu fui a um culto ecumênico essa semana, eu fiquei com vergonha. O culto ecumênico foi uma missa sem Eucaristia. E o padre começou dizendo que era uma celebração ecumênica. No final, ele sentou, tinha 2 pessoas para falar, uma representante evangélica, juíza, que deu um banho. No final, ela foi aplaudida. Depois dela, veio uma representante do kardecismo. Não foi tão eloquente quanto a evangélica, mas foi muito boa. Botou o dedo na ferida dos médicos que não atuam com ética. A gente acabou de ver aquele anestesista com aquele ato estúpido, né? Com aquela moça anestesiada, ela colocou o dedo, ela não falou abertamente, mas ela colocou o dedo e foi aplaudida. E eu fiquei olhando o padre com aquelas roupas horrorosas. E aqui na nossa diocese está assim, os seminaristas todos de preto, batina preta. Como é que vai ser essa diocese daqui a 20 anos? Eu não sei, que eu não vou estar aqui. Mas só mesmo com muita ação do Espírito Santo. Eu até acredito que o Espírito Santo é capaz de mexer nisso, porque nós saímos da igreja medieval. Se nós saímos da igreja medieval, foi com a ação do Espírito Santo, ele vai dar um jeito nisso. Mas o ano que vem nós vamos ter um retiro dos seminaristas da renovação carismática na nossa diocese. Então, eu penso que nós leigos, através do Conselho de Leigos, temos que fazer uma trincheira. Temos que fazer uma trincheira. E não ficar falando para nós mesmos só, não. Eu estou tentando assim, ver como é que a gente faz para fazer isso. Estou tentando, estou rezando,
estou refletindo, estou lendo muita coisa que não é de igreja, para ver se a gente consegue encontrar uma luz. O caderno Encantar a Política, a gente está com um grupinho aqui, mas com muita dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que continuar nessa linha, sabe, o Toninho? Insistir na questão da formação. Nós, aqui na Diocese, estamos tentando, a Cidinha é do grupo que está pensando formação aqui para a nossa Diocese. Mas você sabe que eu estou achando que a gente tem que rezar mesmo? Agora, tem que ser uma oração que reclama com Deus, que fala com Deus, que grita com Deus, a exemplo do Jeremias, a exemplo do Isaías, para ver se ele ouve e desce para nos ajudar. Eu estou aqui esperando para ver, para escutar. Vamos ver se ele passa. Acho que agora é a Clara, né? Tá. Fala, Clara. Não, eu quero lembrar aquele capítulo que você falava sobre a iniciação cristã, quando a igreja, através desse documento, o estudo, para se trabalhar com o catecumenato. Por quê? Porque a proposta do catecumenato é trabalhar com essas pessoas que passaram pela igreja, batizaram, fizeram a primeira comunhão, fizeram o crisma, mas não assumem a igreja. Então, o catecumenato veio, dentro desse documento que a gente está estudando, veio para que a gente recrutasse essas pessoas, não é fazer a conversão, essas pessoas já passaram pela igreja, para que eles começassem a entender o que é essa igreja que eles estão e não estão. Eles estão dentro, mas estão fora. Então, o catecumenato é nessa visão, fazer com que as pessoas que passou pelaquela catequese infantil, pela crisma e tal, e nada ficou. Quando lá no Vaticano II, eu vou lá para trás agora, quando aconteceu o Vaticano II, que começou a ter que ter reunião para tudo. Quer batizar o filho, tem que fazer preparação, quer casar, tem que fazer preparação. Tudo virou preparação. Por quê? Porque lá atrás já se entendia que o que passou na vida dessas pessoas não ficou. Espera aí, eu me enrolei aqui, passei a mão errada aqui, espera aí. Então, não ficou. Então, entrou aí esse estudo que a gente está fazendo agora, em 2018 para 2019, mais ou menos, para recuperar isso tudo. Então, essas pessoas iriam entender a missão política da gente, como viver esse problema social, se basta abrir a televisão e ficar vendo assassinatos, 13 mortandades. O catecumenato visa isso, mas a própria igreja não está fazendo isso. O catecumenato virou o quê? Da comunhão e casamento para os adultos que não estão ainda com a sua comunhão pronta, com a sua crisma pronta. A iniciação cristã não visava isso. E foi se desgastando. Então, se o processo da iniciação cristã ao catecumenato, pegar esses adultos e fazer esses adultos conhecer a igreja, iam conhecer tudo aquilo que a Adhemar passou hoje para a gente. Porque a igreja é de quem? É nossa. A igreja não é de padre, não, viu, gente? Nem de bispo. A igreja é nossa.
Só que nós deixamos para o padre e o bispo. Nós deixamos. Então, esse é o meu engasgo com o catecumenato de adulto, né? Esse é o meu engasgo, que a gente não sabe envolvê-los. Muito bem. Agora é a Geralda, né? Isso aí? É, Geraldo. Ares de Campos, do Norte. Liga o som. Liga o teu som. O microfone está desligado. Desculpa. Boa noite aí a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava hoje num trabalho. É um trabalho agradável, não posso reclamar, não. Estava a trabalho hoje um pouquinho fora do meu horário, mas era um trabalho agradável. Mas eu me coloquei aqui porque, de novo, a gente fala do jovem, né? Do jovem, por que não tem jovem. E aí, enquanto eu estava aguardando a minha fala, a Aparecida veio e a Aparecida parece que leu a minha cabeça, Aparecida, porque isso, tudo que você falou aí, minha amiga, a igreja está carcomida, é essa palavra mesmo. Porque eu vou falar da minha casa aqui, eu tenho 2 filhas criadas dentro da igreja, que participaram de tudo. Hoje elas estão afastadas e eu não tenho argumento para trazer minhas filhas de volta. Essa que é a verdade. Porque a igreja que a gente vive, olha, Ademar, está sendo assim, brilhante as suas colocações, de uma forma muito simples, muito objetiva, e eu concordo com você, mas é uma coisa que a gente não está tendo como fazer. Você fala, a gente não pode ficar desgarrado, tem que ser junto com o padre. Agora, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo, se alguém tiver a resposta, por favor. Junto como? Junto como, meu amigo? Porque, assim, está muito difícil. E aí, a questão do jovem, eu tenho feito uma observação, Aparecida, que não sei se eu estou certa, já tem um tempinho, porque eu também fico aqui, minha amiga, pensando e tentando entender um jeito, porque, assim, eu passei a minha vida dentro da igreja. Eu fui criada, assim, meu avô fundou a igreja aqui, a gente que cuidava, a gente que limpava, a gente que era o tudo, minha família inteira. Então, assim, a igreja, para mim, ela tinha um lugar que as minhas filhas não enxergam. Porque aí a igreja, eu vivi uma igreja capela há muito tempo. E essa igreja deixou de ser aquela igreja que a gente podia fazer de tudo, rezar, cantar, ir à missa, participar, cuidar da comunidade. O dia que ela virou paróquia, acabou tudo. O dia que ela virou paróquia, acabou toda essa participação, toda a liberdade que a gente tinha de fazer trabalhos ótimos. Eu fui catequista e eu fazia uma catequese meio assim intuitiva, que a gente não tinha na organização, era uma coisa intuitiva mesmo. Hoje eu percebo que eu fazia uma coisa que parece que está muito hoje, e eu já fazia, adolescente, eu levava as crianças para dar aula fora da sala, ao ar livre, porque como eu não tinha muito assim dito o que eu ia ensinar, eu queria ensinar o amor de Deus. E eu ensinava o amor de Deus mostrando a natureza para eles. E eu tenho alunos hoje, um casado, cheio de filhos, meninos, que eles me chamam de tia até hoje. E os filhos perguntam assim, por que ela é sua tia? Né? Outro dia o filhinho de uma perguntou, por que ela é sua tia? De coisas que ficaram, que eu era adolescente, gente, quando eu fui catequista. Eu dei catequese até meus 20, 24 anos, depois eu me mudei, não continuei. E eu marquei a vida de várias crianças. E eu não tinha preparação nenhuma da igreja para fazer isso. Então, assim, a igreja estava imbuída em mim, e eu fazia isso de forma intuitiva. E aí, nessa observação que eu tenho feito, eu não sei se eu estou certa, Aparecida, e aos outros também, eu acho que uma das principais coisas que tem afastado o jovem é que a moral da igreja é só sexualidade. Só. Focou nisso. O cara pode ser corrupto, o cara pode não ser correto, o cara pode não fazer caridade, o cara não precisa cumprir nada. O erro é só ligado à sexualidade. E aí a gente vive no mundo que a gente vive hoje. Com a perspectiva da sexualidade que mudou, não é a que eu aprendi, né, na minha época de menina. Então, assim, aonde esse jovem se encaixa hoje? Porque, assim,
eu fico muito... Hoje isso me incomoda muito, viver no mundo, né? Porque o jovem não quer vir para a igreja, porque tem jovem que quer ficar no mundo. Todo mundo vive no mundo, gente. O que quer dizer viver no mundo? É viver fora das portas da igreja, e aí a gente aprende o quê? Eu acho que o que eu aprendi dentro da igreja, muito mais do que em relação à sexualidade, eu aprendi a ser uma pessoa honesta. Eu aprendi a enxergar o outro. Entendeu? Então, assim, eu acho que os valores que ficaram, a igreja ficou parada para ensinar, não, hoje esses valores estão assim, do que, eu acho que um jovem hoje vai perguntar assim, do que está me falando? Até porque a comunicação hoje, quando eu era criança, eu falo que eu tinha 3 fontes de informação: a minha família, a escola e a igreja, né? Era essas 3 fontes que a gente bebia. E agora o mundo está aberto, com as portas todas escancaradas. Hoje a gente não tem mais essa inserção sobre filho, porque está lá na internet que ele vai escutar o que ele quiser, ele vai aprender o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, nós temos que ser muito mais convincentes, os nossos valores, eles têm que estar muito mais fincados. E aí eu concordo com a Aparecida completamente. Vamos rezar. Que tipo de oração? Essa oração aí mesmo, Aparecida. Concordo com você. Tem que ser assim, por favor, desce aqui o que a gente vai fazer com esse... Aí, o clero aqui na minha região, Aparecida, está igualzinho. Os seminaristas todos chegam aqui com aquela batina preta. É uns meninos carrancudos, mal-humorados, que têm as regras pior do que os padres velhos. Meu marido fez um retiro agora, de diácono, há 2 semanas atrás, e ele encontrou lá um padre de 85 anos que ele está encantado com o que ele ouviu do padre. Esse padre falou para ele que ele teve 2 grandes felicidades na vida. A primeira, quando ele botou a batina pela primeira vez, e a outra felicidade, a segunda, quando o Papa liberou, que ele pôde tirar. O padre tem 85 anos, falou isso. E fica essa meninada agora entrando para o seminário, querendo botar batina preta. A primeira coisa que eles botam é batina preta. Então, assim, e parece que o clero está se colocando assim num pedestal que eu não consigo entender que pedestal é esse, do que eles estão falando. Então, assim, e aí é também a minha preocupação, alguém colocou aqui, acho que foi, não sei se foi Aparecida mesmo, outra pessoa, que a gente tem que parar de falar para nós mesmos. Porque, assim, a gente tem, eu acho interessantíssimo a gente estar aqui conversando isso e poder estar falando isso. Mas a gente acaba, tem hora, em alguns grupos, falando para as mesmas pessoas, né? Então, assim, eu acho que, eu concordo, Edemar, com tudo que você colocou, tem que ser ligado, não pode ser desgarrado, cada um não pode fazer a sua igreja, tudo certo, oração de verdade, só que a gente tem que encontrar, como a Aparecida colocou, a gente tem que abrir uma trincheira aí, porque senão fica a gente fazendo de conta que a gente está fazendo alguma coisa de um lado, e eles seguindo com essa que eles chamam de igreja do outro, porque, né, a minha visão de igreja é uma coisa que não tem... Sabe, eu tenho uma colega que ela morre de rir de mim, eu falo assim, a igreja virou uma caixinha, cheia de caixinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas aí quanto você ama o outro, quanto você está incomodado com o outro? Eu estou numa situação, gente, tá? Não estou querendo me colocar melhor que ninguém, não, mas a gente está vivendo um tempo que eu fico incomodada na hora que eu vou comer, que eu fico pensando em quem não tem o que comer. Nos dias que estava muito frio, quando eu estava na minha cama quentinha, eu ficava pensando como que está quem não tinha como se cobrir. Eu acho que se a gente perder essa sensibilidade, que igreja, eu posso ir na igreja todo dia, toda hora, assistir 10 missas, 10... Né? Quem foi lá no Maranhão sabe que o nosso assessor falou que a gente não vai ser cobrado por quantas missas a gente assistiu. Mas, né, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, é essa pergunta que vai ser nos feita. É essa pergunta que vai ser nos feita. Valeu, Geraldo, obrigado. Valeu, temos aí inscrito ainda mais 2 pessoas, já passamos das 9, chegando quase a 9h10. Vamos aí ser mais breve. Daniel.
Deixa a Clara primeiro, que a Clara vai tomar uma motivação da Geralda, pelo que eu pude ver. Ok, Clara. Liga teu microfone, Clara. Estava aqui enrolada. Espera aí. Não, eu só queria falar para a Geralda e para Paraíso que a roupa preta que os meninos põem não depende dos meninos, não. É da orientação do seminário apoiado pelo bispo. Então. Claro, eles estão no seminário que o bispo quer. Isso. Entendeu? Então, E eles Daniel. aceitam. Tá, a gente vai entrar o seguinte. Eles estão na fila para daqui a pouco fazer carreira. Nós vivemos no mundo, numa realidade eclesial, onde temos um clero que nasceu na década de 80, de 70, né, que estão resgatando um pouco daquilo que a igreja tinha na Idade Média, né? Muito bem. Agora, a gente vai entrar num aspecto aí. Eu, como assessor de juventude, com a pastoral da juventude aqui na diocese, no trabalho nosso, que tem já mais de 20 anos, não é isso? Que a gente tem que estar lá com eles, apoiando. A gente percebe duas coisas. Primeiro, a gente percebe que nós, aí eu falo nós, Conselho de Leigos, nós, como igreja, muitas das vezes nós não somos atraentes ao jovem. Por exemplo, uma jovem procurou, chama-se Desirê Nunes Nonata, minha filha, e disse que agora vai frequentar a Umbanda. Eu abracei e disse, minha filha, frequente bem sua religião, estude sua religião para não ser uma pessoa ruim. Percebe bem como que eu falo assim, poxa, eu fracassei como pai? Não. Porque você tem uma menina chamada Anitta, vocês conhecem a Anitta, cantora, que diz que agora que sempre frequentou a Umbanda. Aquilo que Padre Zezinho canta, e nós cantamos muito, às vezes, o rádio e a televisão, agora o Facebook, o YouTube, a Netflix, e aí vai por aí afora, convence mais cabeça do que o padre lá no altar. E aí vazamos para o padre. Cada vez mais temos os padres, aí é o padre mesmo, não é o bispo não, é o padre carreiristas. Padres preocupados se vai ter carro zero, padres preocupados se faz obra, preocupado em ter uma igreja bonita, com paredes bonitas. Tivemos a graça de celebrar Padre Renato, quando a gente escuta Padre Renato contando a história dele, ele falando que o menino chamado Pirata, que morreu, ele ficou imaginando o menino, está no Jornal Extra de domingo passado, né? A gente leu aí, quem leu, teve acesso lá no Jornal Extra, através do link, ou no jornal mesmo. Aí eu lembro de mim, eu no trabalho lá, semana passada, no ponto do ônibus, meu ônibus ia vir, a dona me parou, pediu uma oração. E eu não tava, lá é proibido usar cruz, usar símbolos, né? Roupa, é proibido usar, a gente não pode usar por questões de higiene, caso da Covid, aquela questão de usar adereço, não pode usar. Então não pode usar um anel, não pode usar um cordão, não pode usar nada. É só sua roupa mesmo, normal e mais nada. E uma dona me para no ponto e pede uma oração. O senhor é padre? Eu não sou padre. E eu não estava com nada de igreja, não estava com celular, não estava com nada. Eu estava no ponto do ônibus, quase no escuro, na penumbra, esperando o ônibus. E essa dona me para com duas crianças e fala, o senhor pode fazer uma oração por mim? O senhor é diácono? Eu falei, não. Mas o que a senhora precisa? Eu quero só uma oração. Eu pensei, vai pedir dinheiro. Eu pensei, não, vai me pedir o dinheiro. Por pior que eu estou com o dinheiro quebrado, meu Deus do céu. O senhor pode fazer uma oração para mim? E me dá uma bênção, que eu acho mais incrível foi isso. Então a gente percebe bem que quando a gente fala de espiritualidade, aí domingo que vem, né, Lucas 13, 1 a 10, estava até escrevendo, a gente percebe claramente que a gente fala de espiritualidade, a gente pensa sempre na espiritualidade, às vezes, do agir, ou a espiritualidade só do rezar. Aí você teve agora a Canção Nova, reuniu não sei quantos mil jovens. Tivemos 9 anos atrás, e reunimos no Rio de Janeiro 2 milhões de jovens. A questão toda é que a gente vê que muitas das vezes os nossos jovens, e também nós como missionários, e aí ontem, novamente, ela me parou lá no hospital, perguntou se eu era de igreja, perguntou por quê, por causa do meu jeito, etc. e tal. A gente tem que testemunhar pelo exemplo. E muitas vezes a gente vê aí leigos e clérigos e etc. mais, querendo testemunhar pela casca. Aí a casca que eu falo é porque carrego a minha embaixo do braço, é evangélico, porque eu uso uma cruz, ou porque eu uso uma camisa escrito cursivo, ou CNLB, e a gente está totalmente preocupado, às vezes. A gente tem que olhar bem claramente que a diretriz de evangelização da Igreja do Brasil, eu até falei hoje, mãe, hoje eu vou ficar só ouvindo. Minha mãe veio aqui 2 vezes já, vocês devem ter visto eu falando com ela aqui.
Mas a gente não consegue ficar em silêncio quando a gente quer culpar o jovem por não ter interesse pela igreja. Você pega um jovem, um testemunho de um jovem para mim, que pega um jovem quadrado, seminarista, um jovem quadrado que usa batina preta, um jovem quadrado que vem com aquelas coisas do ritualismo. É difícil. E sem contar, desculpem eu falar isso, o número de homossexualidade que nós temos em nossos seminários. Aqui dali é um escândalo para a juventude. Na PJ a gente trabalha bem isso aí, mas para os moralistas de plantão é horrível. E nós vivemos isso. O capitalismo selvagem, a ideia de dinheiro, tu vê bispos e padres falando só em dinheiro nas missas, nas celebrações, preocupado em lucrar, preocupado em fazer o dinheiro trabalhar por ele. Eu ouvi essa frase, eu fiquei indignado quando ouvi isso. A diretriz de ação evangelizadora nos convida a formar a casa. Agora a casa tem todos esses problemas aí. Vocês querem ficar na casa ou querem ficar na varanda? Na varanda tem chuva, tem vendaval, tem dor de cabeça. E aí vai ver o garoto de batina preta, vai ver etc e tal, e vamos continuar. Ou a gente é igreja ou a gente não é igreja. E ser igreja mais do que só por cargo. E nós temos o pior, não é o clero, aquilo que o Rufino falou na Assembleia Nossa. O clericalismo do leigo é pior do que o clericalismo dos padres e bispos. Verdade. Isso é pior. Valeu, Daniel. Obrigado. Toninho, vamos fazer um levantou. fechamento. Você quer falar, Toninho? Só para Então fala. fechar, como o nosso amigo aí falou, é a casa da palavra, do pão, da caridade e da missão. É essa casa que nós temos que viver dentro da nossa igreja. Vamos agora agradecer, né? Tivemos mais uma aula maravilhosa com o nosso amigo Ademar. Lembrando que sexta-feira que vem Ô, Toninho, teremos a última só falando aula. da Bapa aqui rapidinho. Ontem me ligaram lá de Santa Bárbara. A Igreja Católica Santa Bárbara hoje é a Igreja Evangélica. Porque para o padre foi melhor renunciar ao processo e não brigar para que a igreja continuasse abrindo, porque a preocupação dele é com a matriz cheia. A comunidade de Santana, que é a comunidade que eu fiquei há 6 anos, não vai ter festa de Santana esse ano. Por quê? Porque o padre está preocupado em celebrar a missa com o Santíssimo aqui na matriz, e dar bênção com o Santíssimo, e fazer aquele chororô para o povo todo. É o culto da canção nova, que reúne multidões, mas não converte. Desabafei. Fala, Toninho. Vou mais leve. Então, semana que vem, teremos a quarta aula do nosso amigo Ademar, tá? Esperamos que todos estejam participando novamente e que possam trazer outras pessoas para participar junto com a gente, tá bom? Agora, a nossa amiga Inês, né? Fazer a nossa oração final. Vou. Bom, mais o terceiro nosso encontro, que foi sustentado numa casa que a gente espera estar sendo construída em cima da rocha, né? E não na areia, porque não é fácil. Palavra, pão, caridade, missão, só na falação. É colocar em prática, colocar em ação e sustentado na rocha, que é o Cristo. Ele capacita, que a gente se preocupe menos com detalhes. Eu digo sempre, Deus está em todas as coisas e o demônio nos detalhes. Então, cuidado com muito detalhe. Vamos seguir em frente que dá para fazer. O Cristo segura na nossa mão. Estivemos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença de todos. E não esqueçam, próxima sexta-feira, novamente às 19h30. Tá bom? Ademar, refaz o convite, Ademar. Refaz o convite para terça-feira. Agora, terça-feira, teremos a reunião do Pacto. E tem sido, assim, um momento muito bom, muito bom. Muito 19h30.